pode uma coisa tão prazerosa, tão maravilhosa, tão única, uma expressão tão divina de amor, ser em alguns momentos tão desafiadora? Nós estamos falando de maternidade, né? E será que você já parou para dizer assim, meu Deus, não vou dar conta? Será que você já acordou alguns dias que nem levantou da cama e já está exausta? Será que você já olhou para teus múltiplas responsabilidades e para as demandas com os seus filhos e disse assim, meu Deus, que vontade de sumir, eu queria só sumir por algumas horinhas, eu preciso respirar. Já passou por isso, minha amiga? Deixa eu te dizer, bem-vinda à vida real da mãe, né? E quando a gente olha para essa missão, eu digo que a maternidade foi a missão mais extraordinária, de maior impacto no mundo que Deus podia dar para mim e para você, mães, é a de criar um filho dentro dos princípios certos, dos valores certos, blindado emocionalmente, blindado espiritualmente, perfeito para cumprir o seu propósito nessa terra. Mas para a missão mais nobre, mais importante, mais relevante que nós podíamos receber, existem alguns desafios. E eu quero te dizer que os desafios, eles não estão fora de mim e de você, os desafios estão dentro de nós mesmos. Estão em nós administrarmos as nossas expectativas, as nossas ansiedades, a comparação, a culpa, a sobrecarga. E eu e você temos que encontrar um lugar de sabedoria para viver essa jornada com leveza, com graça, com amor, e fazendo com que o resultado dela seja extremamente positivo e a gente possa olhar para o futuro e receber a coroa, né? A palavra de Deus diz que os filhos são como coroas e que os nossos filhos possam ser as nossas coroas no final, olhando para eles fortes, saudáveis, felizes, convictos e cumprindo o seu propósito nessa terra. Mas Camila, e como é que eu vivo essa maternidade real, sem me destruir, sem perder a minha feminilidade, sem perder a minha carreira profissional, sem perder a vida de casal com o meu marido? Como eu vivo essa maternidade sem trazer para mim uma mochila pesada de culpa quando eu não atender às expectativas que o mundo e que os meus filhos têm sobre mim? Mas antes, deixa eu te contar um pouquinho da minha maternidade. Eu sei que muitas pessoas veem, né, nas redes sociais, veem nos negócios, veem algumas versões minhas. Vem a Camila, vice-presidente da maior escola de negócios da América Latina, vem a Camila palestrante nos palcos dos grandes eventos ao redor do Brasil e do mundo, vem a Camila apaixonada por Jesus, falando do amor de Deus, escritora de alguns livros. Mas antes de tudo isso, existe um papel que é uma prioridade na minha vida. É a Camila, que é mãe da Júlia, do Mateus e do Daniel. E esse papel, ele não pode ser negociado. E a minha maior missão ao longo desses anos foi encontrar um lugar de equilíbrio, de sabedoria, aonde eu me posiciono com amor, presença, limite na vida da Júlia, na vida do Mateus e na vida do Daniel, sem esquecer de quem eu sou. Sem esquecer de que eu preciso ter lazer, de que eu preciso cuidar do meu corpo, de que eu preciso cuidar da minha conexão com Deus, de que eu preciso cuidar do meu casamento, de que eu preciso cuidar da minha carreira profissional. Foi eu encontrar um lugar de equilíbrio emocional. Eu digo que é um posicionamento aonde a culpa não guia os meus comportamentos com os meus filhos. Aonde o sentimento de dívida que existe, ele sempre vai existir, não guia a minha definição de limite e de amor para os meus filhos. E eu consigo encontrar um lugar para todas as coisas dentro da minha rotina que são inegociáveis. E a primeira coisa que eu preciso te contar nesse lugar de equilíbrio é que eu precisei aprender que eu nem sempre vou conseguir dar conta de todas as coisas e que tá tudo bem. E sabe qual foi o meu maior erro em muito tempo? Achar que para ser uma boa mãe eu precisava ser perfeita, não cometer nenhuma falha e que as minhas falhas anulavam as minhas virtudes e os meus valores. Eu fui liberta dessa mentira e é por isso que eu tenho 5 estratégias para fazer você sair desse lugar de acusação, de cobrança e principalmente de se anular como mulher em todas as outras áreas da sua vida. Vamos para nossas estratégias? Primeira estratégia, abandone o título de maternidade perfeita. Não estou fazendo aqui menção à mediocridade, nem a você viver a seu papel principal de mãe, de qualquer forma, sem usar o seu amor, a sua dedicação, a sua excelência e a sua entrega. Eu estou querendo apenas dizer que não existe sobre você a obrigação de ser perfeita, até porque perfeito só existe um. Existe um estudo que foi publicado recentemente numa revista científica chamada Development Psychology, que mostrou que a pressão sobre a maternidade, ela aumenta em 73% o risco de ansiedade e depressão pós-parto.
Sabe por quê? Porque essa maternidade perfeita é um mito. É um mito que só existe nas redes sociais e nas pressões externas que nós aceitamos, que nós aceitamos sobre a nossa vida. E que, na prática, a vida de verdade, ela é cheia de variáveis. Basta olhar para os nossos filhos, não tem nenhum igual. A minha filha mulher teve uma demanda sobre a minha vida, meu filho homem mais velho teve uma demanda, o meu caçula teve outra completamente diferente. E eu preciso me enxergar com vulnerabilidade, com verdade no meio dessas 3 demandas. Lembrar que nem sempre eu vou estar bonita, que nem sempre eu vou estar feliz, que nem sempre eu vou estar sorridente, que vai ter os meus momentos em que eu sou impaciente, que eu falo o que eu não queria, mas se eu me enxergar como uma mãe real e não uma mãe perfeita, no dia que eu errar, eu vou ser a primeira a pedir perdão. No dia em que eu for impaciente, eu vou chegar no meu filho e vou olhar, filho, desculpa mãe falar daquela forma, não era aquilo que eu queria dizer, você é precioso, você é o amor da minha vida, não é sobre você. No dia em que você vê a sua casa toda bagunçada, você não vai sair gritando, acusando, destruindo a identidade do seu filho, lançando um monte de adjetivos ruins do jeito que fizeram com você no passado. Não, você vai lembrar e dizer assim, calma, para eu ser uma mãe que acerta mais do que erra, eu posso também permitir que a minha casa fique bagunçada de vez em quando. Essa maternidade real, ela precisa ser criada no nosso íntimo, por mim e por você. Ser uma boa mãe não é ser perfeita. Ser uma boa mãe não é não errar. Ser uma boa mãe não é ser completamente repreensível o tempo. É ser de verdade. E no momento que errar, reconhecer e pedir perdão. E no momento que errar, reconhecer e pedir perdão, eu vou repetir. E quando você pede perdão para um filho, quando você pede perdão para o teu cônjuge, quando você reconhece a sua vulnerabilidade, você está ensinando aos seus filhos um caminho de verdade, para que quando eles errarem, eles possam confiar em você para reconhecer e pedir perdão. Para no momento em que eles não forem perfeitos, que eles não atenderem às expectativas dos amiguinhos da escola, das notas da escola, eles não vão se achar alguém sem valor, porque a mãe deles também erra e reconhece que precisa de ajuda. E por isso eles olham e dizem assim, a minha mãe, que é a minha rainha, que é a mulher que eu mais confio nesse mundo, se ela erra, eu também posso errar. A vulnerabilidade é a verdade. Você ensina ao seu filho um lugar de humanidade que ele vai precisar para ter saúde emocional ao longo da vida. Fechado? E aí, mãe? O quanto você precisa ser real e não perfeita. De verdade e não irretocável. Humana e não Mulher Maravilha. Pensa nisso. Vamos para a nossa segunda estratégia? Essa segunda estratégia também é provada pela ciência. A ciência prova, a neurociência prova que todos nós precisamos de 5 minutinhos de respiro para manter a nossa sanidade emocional. Nós chamamos isso de 5 minutinhos de pausa da sanidade. 5 minutinhos para respirar. 5 minutinhos para tomar um banho. Sabe aquele banho demorado? Eu não sei você, tá? Mas eu acho que o momento do dia, eu acho que hoje é um dos poucos momentos do dia que eu faço alguma coisa assim, tá correndo, é dentro do chuveiro. E eu entro naquele chuveiro quente, às vezes o cabelo não tá nem sujo, mas eu quero que a água escorra na minha cabeça para eu ter um momento de paz, de silêncio. Mamães, vocês me entendem, né? Um momento de paz, de silêncio, de não fazer nada. E a neurociência hoje, ela comprovou que o nosso sistema nervoso, ele precisa de pequenos intervalos ao longo do dia para que a gente não entre num lugar de exaustão emocional crônica. E toda vida que eu e você entramos num lugar de exaustão emocional crônica, nós adoecemos o corpo, nós maltratamos as pessoas que nós mais amamos e nós acessamos uma versão meio monstro dentro de nós. E depois a gente diz assim, meu Deus, por que eu falei isso? Por que eu fiz isso? Não era assim que eu queria fazer, não era assim que eu queria falar. Mas a falta de respiros nos coloca nesse lugar. Então, se dê uma pausa sem culpa, coloque uma música, se tranque no seu quarto por 10 minutos, deite na cama, feche os olhos, 5 minutos. Coloque uma música, vai dançar, vai correr no quarteirão, assiste uma pregação enquanto você lava a louça, coloca um sorriso no rosto e diz assim, agora sou só eu quero respirar. Toma um banho quente sem pressa, se coloca no lugar de respiro, porque assim você mantém o seu sistema emocional em equilíbrio e o monstrinho da tua pior versão guardado, sem machucar as pessoas que você mais ama nesse mundo. Fechado? Terceira estratégia. Dê nome às suas emoções. Existe um estudo na Universidade de UCLA que ele fala o seguinte, que eu e você precisamos dar nome às nossas emoções. Porque quando eu dou nome aos meus sentimentos, eu diminuo a atividade cerebral da amígdala. Uau, Camila, pois é. E a amígdala é a região responsável pela resposta do estresse. Então, sempre que eu consigo olhar para mim,
perceber os meus sentimentos, entender se eu estou no limite de surtar, se eu estou no limite de chorar, se eu estou na iminência de gritar, se eu estou me sentindo culpada, se eu estou me sentindo com medo, se eu estou me sentindo ansiosa, e se eu consigo enxergar os meus sentimentos e nomeá-los, eu saio de um lugar de inconsciência e eu assumo o controle sobre os meus sentimentos e meus comportamentos. E mãe, nós precisamos perceber os nossos sentimentos, até para que você tenha empatia e perceba quando o teu filho está cansado, quando o teu filho está se sentindo culpado, quando o teu filho está se sentindo sobrecarregado, quando o teu filho está se sentindo esticado além da capacidade dele. Muitas vezes nós olhamos nossos filhos, só aquele tempinho que ele está ali na casa, onde ele foi desrespeitoso, onde ele foi desobediente, onde ele deu uma resposta que você não gostou, onde ele ouviu 10 vezes você dar o mesmo comando e ele não se moveu. Só que nós esquecemos que assim como eu e você, eles também têm a estrutura emocional deles. Nós não estamos entendendo o que eles passaram na escola, o quanto eles se sentiram amados ou rejeitados, o quanto eles estão se sentindo protegidos ou ameaçados, o quanto eles estão se sentindo capazes ou inadequados. E muitas vezes nós vemos nossos filhos com comportamentos inadequados e nós entramos na mesma força, né? No sentido contrário, criticando, acusando, brigando, castigando. Mas na hora que eu treino a mim mesmo a dar nome aos meus sentimentos, eu desenvolvo empatia e eu vou olhar para os meus filhos e eu vou poder dar nome aos sentimentos dele de uma forma completamente diferente. Então, a partir de hoje, minha amiga, primeiro, para um tempinho para você. Depois, perceba os seus sentimentos. Perceba os teus sentimentos. E na hora que você estiver se sentindo ruim, com medo, diz assim, eu sou corajosa. Na hora que você estiver se sentindo culpada, você diz, eu sou uma mãe amorosa, eu sou uma mãe dedicada, eu sou uma mãe que sim, que pode melhorar, mas eu sou uma mãe sábia. Na hora que você estiver desesperada ao ponto de explodir, diz, eu sou uma pessoa sábia, eu sou uma pessoa mansa, eu tenho domínio próprio. E dar nome aos seus sentimentos e declarar sentimentos contrários àquilo que o seu coração está no ponto de colocar para fora, te mantém num lugar de equilíbrio, fundamental para a sua saúde emocional e para a dos seus filhos. Quarta estratégia poderosa, mas é só para as humildes, tá? Peça ajuda, minha amiga. Peça ajuda antes de você quebrar. Peça ajuda antes da casa cair. Peça ajuda antes dos filhos adoecerem. Peça ajuda. Eu vou te contar uma história sobre isso. Eu conheci uma mulher que foi morar em outro país. E nesse outro país, aqui no Brasil, ela tinha motorista, ela tinha cozinheira, ela tinha babá. E nesse outro país, ela não conseguiu ninguém. Ela não conseguiu nenhuma rede de apoio. E ela chegou nesse lugar dizendo, já entendi, eu posso me adaptar à cultura desse lugar. Só que ela foi para um outro lugar, sem ajuda, só que ela queria ter os hábitos da casa antiga dela no Brasil, onde não tinha nenhum brinquedo fora do lugar, onde os armários eram impecáveis, as gavetas todas muito bem dobradas, as comidas rotuladas na despensa da cozinha, as panelas todas empilhadas com separado entre uma e outra. E ela entrou num ativismo desesperado, tirando dela uma sobrecarga gigante, inexequível, de responsabilidade. E olha isso. E teve um dia que ela chegou em casa. Tava o marido com os 2 filhos assistindo um jogo de futebol na televisão. E ela chegou 10 da noite, depois da empresa. Tinha ido ao supermercado, chegou cheia de sacola. E que ela botou aquelas sacolas em cima da pia. E olhou aqueles 3 homens se divertindo, assistindo um jogo de futebol. E ela olhou para as compras, ela sentou no chão da cozinha e chorou. Ela disse que chorou por meia hora. E depois ela levantou e disse assim, chega. Olhou para os 3 e disse assim, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda para eu não enlouquecer. E os 3 se levantaram, pausaram o vídeo de futebol, lavaram as frutas, arrumaram a geladeira, guardaram as coisas na despensa, esquentaram o jantar. O marido abraçou, deu um beijo, disse, o que é que você tem? E depois desse dia, ela resolveu pedir ajuda. Tão simples, né? Ela resolveu pedir ajuda. E olha que coisa interessante, ela recebeu uma ligação da escola. Que o filho mais novo estava tendo uma série de dificuldades na escola. Ele estava tirando notas baixas, ele estava com uma crença terrível de incapacidade, já sofrendo bullying de alguns amiguinhos, ele nunca dizia o que não conseguia entender, ele entrava mudo e saia calado. A professora disse, se você não está aprendendo, me pergunta, e ele sempre dizia que estava tudo certo. Depois que essa mulher pediu ajuda para os seus filhos, a escola ligou para ela assim, o que é que mudou? Como assim? O que é que aconteceu na sua casa? Que o seu filho hoje não tira uma nota baixa? Passa a aula inteira levantando a mão. Professora, eu não entendi. Você pode repetir? Olha isso. Professora, eu não entendi. Você pode repetir? Professora, eu preciso de ajuda. Professora, eu posso te ajudar? E ele virou o melhor ajudante da sala. O posicionamento de humildade da mãe
de parar de querer ser perfeita e ser uma mulher de verdade que precisa de ajuda e levantar a mão e dizer eu não consigo sozinha. Ensinou aos filhos um lugar de que eles também podem ser vulneráveis e reconhecer nas suas fraquezas que eles precisam de ajuda. Então, quarta estratégia, você é humana. Não entre no lugar de doença emocional, de doença física ou de estar esbravejando e colocando toda a tua exaustão para fora, para cima do teu marido, para cima dos teus filhos, quando sequer antes você reconheceu que você precisava de ajuda. Pedir ajuda é ato de amor próprio e ato de amor aos próximos. E a quinta estratégia, lembre-se todos os dias, é só uma frase. Isso vai passar. Sabe quem me ensinou isso? A Madá. A Madá é um anjo que Deus mandou para a minha vida. Ela está comigo desde que a Júlia tem 12 dias de vida. E eu lembro que a cada fase, eu quantas vezes chorava e dizia, Madá, Madá, eu não estou dando conta. E eu dizia, ela, Camila, calma, vai passar. Eu dizia, Madá, mas ela não come. Ele, calma, vai passar. E eu dizia, Madá, mas ela não diz onde está doendo. E eu quero ajudar. Gente, vocês se lembram quando os nossos filhos eram bebês que choravam? Eu não sei vocês, mas eu tinha um desespero que eu não sabia onde estava doendo. Que eu não sabia se doía a garganta, se doía o ouvido, se doía a barriga. E era uma sensação de querer resolver. E ela olhava para mim e disse assim, calma, vai passar. Eles vão crescer. Eles vão crescer. E toda fase desafiadora eu precisei de uma pessoa para me lembrar que ia passar. E aí eu vou contar para vocês, né, na minha busca por ser uma mãe perfeita, principalmente na minha primeira maternidade, que era a Júlia, eu passei por 2 episódios que marcaram muito a minha vida. Primeiro episódio, eu nunca tive leite materno suficiente para sustentar uma mamada da Júlia. E eu acho que, né, não sei porquê, hoje eu faço ideia porque eu acho que por eu ser uma pessoa tão enérgica, tão agitada, tão fazedora, tá sempre tão ocupada, principalmente naquela época que eu carregava todas as minhas fraturas emocionais e o meu valor estava no que eu fazia, então eu com uma semana de parida, eu estava ligando, trabalhando, resolvendo coisas da empresa, entrando em reunião e eu acho que aquela aceleração não fazia com que eu me conectasse em V0 com a amamentação. Mas os médicos disseram que era por um problema de tireoide que eu tenho, por isso a minha prolactina nunca deu conta de produzir o leite necessário. Mas a verdade é que toda vida que eu botava a minha filha no peito, e eu passava 1 hora no peito, e ela gritava de fome depois, toda vez que eu tinha que dar uma mamadeira com leite de complemento, eu chorava, eu me sentia a mãe mais fracassada do mundo. Eu ia pro banheiro, sentava no chão e dizia, Senhor, me perdoe, eu pedi perdão a Deus. Aí que coisa louca, eu acho que ele fica meio maluca, né, principalmente na primeira filha. Depois eu pedia perdão a Deus, porque eu tava chorando com a filha saudável, tendo direito para comprar leite. E eu dizia, meu Deus, que loucura, que as emoções ficaram completamente desorganizadas. E eu sentia culpa e eu me sentia fracassada, e aí depois eu pedia perdão a Deus. E eu precisei entender que tudo era uma fase e que passa. A Júlia veio dormir uma noite inteira com 3 anos de idade. E eu dizia, meu Deus, e olha que eu tinha a Madá, né? A Madá acordava com ela toda noite, algumas noites era eu. E eu dizia assim, meu Deus, quando é que essa menina vai crescer? E ela dizia, calma, que é uma fase, vai passar. E as birras? E as birras? E a desobediência? E jogar o brinquedo no chão quando a gente diz um não? Ei, vai passar. E hoje, quando eu olho para minha filha casada com 21 anos de idade, para o meu filho, um rapaz fazendo faculdade nos Estados Unidos com 18 anos, e o meu Dani, eu disse assim, meu Deus, obrigada. E eu digo que o Senhor me deu um terceiro filho, com 41 anos de idade, que foi para eu poder curtir todas as fases, sem pressa, porque eu sabia que ia passar. E hoje eu vim te dizer, independente do desafio que você está vivendo hoje, seja com a amamentação, seja com uma educação acadêmica, seja com as noites mal dormidas, seja com um comportamento inadequado que você não está conseguindo, seja com uma demanda de um filho com algum tipo de atipia comportamental, deixa eu te contar, vai passar. E quando passar, vai ficar um vazio no peito, que saudade de acordar no meio da noite e estarem todos dormindo no seu quarto. Que saudade, né, do tempo sem pressa, tomando banho com eles. Que saudade. Porque eles crescem. Então eu vim te dizer, minha amiga, vai passar. Eu lembrei agora de uma passagem bíblica que diz, Senhor, me ensina a contar os meus dias, para que eu viva com sabedoria cada estação da minha vida. É mais ou menos assim. E se eu soubesse que ia passar e que passava tão rápido, principalmente com meus filhos mais velhos, eu teria vivido cada processo com V0, no aqui e no agora, sem pressa, como eu fiz com o terceiro filho. Então eu vim te dizer, acalma teu coração. Vai passar. E algumas coisas, por mais loucas que pareçam, vão te deixar saudade. E o que eu quero deixar no final desse vídeo para você é que
se esse vídeo fez sentido para você, se ele pode ser, colocado em prática, se essas estratégias podem ser colocadas em prática na sua vida. O meu convite é muito simples. Escolhe pelo menos uma dessas estratégias e coloque em prática hoje. Aí depois você vem aqui me contar qual foi o novo resultado da nova e melhor versão da mãe que você decidiu se tornar. Eu tenho certeza que existe um próximo nível, por mais extraordinário que você já seja. Um próximo nível de cumprir essa missão tão nobre, tão preciosa, com mais leveza, com mais graça, com mais amor. E eu quero que você saiba que eu tô aqui, Eu tô aqui declarando que você vai viver a melhor colheita da sua vida na sua maternidade. Que você vai ver filhos fortes, saudáveis, blindados, escondidos desse mal. Filhos que não paqueram com os padrões do mundo, mas que são posicionados nos princípios de Deus. Filhos com coração forte, com coração cheio do Espírito Santo de Deus. Filhos posicionados, que te amam e te honrarão todos os dias dele nessa terra. E você vai olhar e vai dizer assim, mesmo com as minhas falhas, mesmo com eu sendo uma mãe real, eu acertei. Então, minha amiga, eu quero que você saiba que eu tô aqui com você, torcendo por você. E eu creio que assim como nós fomos convidadas para sermos felizes no nosso casamento, abundantes na nossa vida profissional e financeira, fortes no nosso corpo, nós fomos convidados para viver a plenitude também na nossa maternidade. E existe um caminho. Como é que eu me torno uma mãe plena? Quando eu vivo a jornada de me tornar uma mulher plena. Quando eu me tiro para meus filhos um amor, o limite, as palavras certas, o posicionamento certo, quando eu sou a mãe que meus filhos merecem, quando eu estou curada emocionalmente, quando eu estou posicionada espiritualmente, quando eu sei, através do meu exemplo, cuidar do meu corpo. E eu tenho que fazer um convite muito especial para você. Viver comigo uma jornada chamada Conferência de Mulheres Plenitude. A Conferência de Mulheres Plenitude já aconteceu 2 edições. Dezenas de milhares de mulheres tiveram suas vidas tocadas, impulsionadas, provocadas por um mover que Deus preparou num ajuntamento no ginásio Ibirapuera. E nós teremos mais 2 edições em 2025 desse mesmo mover. Também seguindo uma direção de Deus, a Conferência de Mulheres Plenitude, chamada Novos Frutos, para você arrancar as velhas raízes do seu coração, sarar a tua alma, aprender a jogar as sementes certas, comportamentos, palavras, atitudes e colher aquilo que Deus te fez para colher nessa terra. Tem mais 2 edições, então anota aí, dia 27 de setembro, em Lisboa, nós vamos fazer algo lindo na Europa e eu espero você. Ou 1º de novembro em Fortaleza, na minha terra, milhares de mulheres reunidas para de verdade pegarem a sua nova e melhor versão através de um alinhamento de espírito, alma e corpo. E se você quer saber mais, clica aqui nesse link e vem viver comigo essa experiência, tá? Um beijo no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo.